Fala, engenheiro, tudo bem por aí? Para quem está cursando as primeiras matérias da engenharia, né, os iniciais ali de cálculo, a gente vê ali nas derivadas que existem algumas funções, né, que são um produto de outras duas funções, né? E um erro muito comum nesse tipo de derivada é achar que a derivada de um produto é o produto das derivadas, tá? Nesse vídeo eu vou te mostrar que isso é errado e eu vou te mostrar como é que se faz do jeito correto, tá bom? Eu sou o Luiz Trento e você está no canal Engenharia com Trento, beleza? Então, só para a gente poder exemplificar isso que eu acabei de falar, vamos pegar essa função aqui e vamos derivar do jeito que ela está, de uma forma intuitiva, né? Então, a gente acabou de ver funções polinomiais, né? A gente viu que a derivada de uma função polinomial é o expoente, né? Eu desço com o expoente da função, multiplico a incógnita e ali em cima eu tiro um desse expoente, né? Então fica 3 menos 1, que fica 2. A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado vezes x ao quadrado seria 2x. Então, intuitivamente, se eu fosse derivar essa função como sendo, né, o produto das derivadas, eu incorreria num erro muito grave, tá? Porque isso não é correto. Eu vou te provar que isso não é correto simplesmente simplificando essa função aqui, né? Então, vamos simplificar esse y, né? X ao cubo vezes x quadrado é a mesma coisa que x ao cubo mais 2. X, né, elevado a 3 mais 2. Ou seja, y é igual a x à quinta. Beleza? E como é que eu derivo uma função polinomial? A gente acabou de ver, né? Eu desço com o expoente, fica 5x, 5 menos 1, 4. Então, a derivada de x à quinta é 5x à quarta. E veja que isso é completamente diferente do termo que a gente fez aqui em cima, tentando fazer o produto das derivadas, tá? Então, como é que a gente vai fazer para derivar produto de funções da maneira correta? A gente vai aplicar a fórmula, que é a fórmula do produto entre duas funções, tá? Então, a fórmula diz o seguinte: a derivada do produto de duas funções é igual a primeira função vezes a derivada da segunda, mais segunda função vezes a derivada da primeira. Então, uma dica que eu dou para vocês é sempre que você encontrar o produto de duas funções aqui, pega e renomeia cada uma desses termos como uma função. Essa eu vou chamar de f, essa eu vou chamar de g, e agora eu vou simplesmente aplicar a fórmula que a gente acabou de ver aqui em cima, tá? Então, quem é f? F é x ao cubo. X ao cubo. Quem é g' é derivada de g. Derivada de g é 2x. Mais. Quem é g? X ao quadrado. E quem é f' é derivada de f, que é 3x ao quadrado. 3x ao quadrado. Simplificando essa função aqui, eu fico x ao cubo vezes 2x, eu fico com 2x à quarta, mais x ao quadrado vezes 3x ao quadrado é a mesma coisa que 3x à quarta. E aí, quando eu somo esses dois termos aqui, 2 mais 3, 5, x à quarta, ok? E aí perceba que isso é exatamente igual ao que a gente resolveu aqui atrás, simplesmente simplificando a função, ok? Então, fiz isso só para te provar que você não pode simplesmente derivar os termos em separado e achar que essa é a resposta para a derivada de uma função de produto de duas funções, ok? A mesma coisa acontece quando a gente vai fazer o quociente, né? Também existe uma regra para o quociente. Aqui eu só vou te mostrar rapidamente que é errado eu tentar derivar essa função da seguinte forma. Derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado, dividido por derivada de x ao quadrado, 2x, né? Se eu simplificar isso daqui, eu fico com y' é igual a 3 sobre 2. Eu corto esse x com esse expoente, vezes x. Então, é 3x sobre 2. Isso aqui está errado, ok? Não posso derivar dessa forma. Como que eu devo fazer? E aí, só para a gente ver aqui, eu vou fazer a mesma coisa no exemplo anterior. Eu vou simplificar essa função. X ao cubo dividido por x ao quadrado, eu posso cortar esses dois expoentes, né? Porque eu estou dividindo aqui duas funções, né? Então eu posso cortar aqui, eu fico só com x, correto? X ao cubo dividido por x ao quadrado é x. E a derivada de x, quando eu tenho x sozinho, é a mesma coisa que x elevado a 1, né? Então a derivada de x elevado a 1 é 1 vezes x elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então eu tenho que y' é igual a 1 vezes 1 é igual a 1.
ok? Totalmente diferente desse termo que a gente encontrou aqui em cima, tá? Mas e como é que então que eu faço para derivar esse tipo de função? Existe a regra do quociente, que ela fala o seguinte: a derivada de duas funções, né, uma dividida pela outra, é a mesma coisa que g f', ou seja, a função de baixo vezes a derivada da de cima, menos fg', a de cima vezes a derivada da de baixo, dividido pela de baixo ao quadrado. Ok? Então vamos fazer essa regra aplicando só o exemplo que a gente deu ali em cima. A derivada dessa função vai ficar. E aí aqui eu vou chamar a de cima de f, a de baixo de g. E aqui muito importante, tá, pessoal? Lá na regra do produto, não fazia diferença se eu chamasse a primeira função de f a segunda de g, a primeira de g a segunda de f, a primeira de g a segunda de h, a primeira de h a segunda de g, não importa. Porém, aqui na regra do quociente importa, tá? Porque você sempre vai levar em conta que você primeiro precisa fazer esse termo aqui, gf', e depois menos fg', tá? Então, a derivada que você chamar embaixo, ela vai aparecer primeiro aqui nesse termo. Então, fica g, né, que é x ao quadrado, f', que é 3x ao quadrado. Se por acaso eu faço o inverso, eu chamo aqui de, por exemplo, aqui de g, né, e aqui de f, esse primeiro termo aqui, ele vai virar x ao cubo, 2x, menos um outro termo. E isso aqui vai fazer com que meu resultado seja completamente diferente do resultado correto, tá bom? Então, sempre é, nomeiem da forma correta as funções aqui, f, g, e depois, quando buscar aqui, busquem da forma correta, tá? Busquem o g, né? Primeiro, que é a função de baixo, vezes f', e agora continuando, f, x ao cubo, g', que é a derivada de x ao quadrado, que é 2x. Tudo isso dividido por g ao quadrado, que é x ao quadrado, ao quadrado. Então vamos simplificar agora essa função. X ao quadrado vezes 3x ao quadrado é a mesma coisa que 3x à quarta. Menos x ao cubo vezes 2x é a mesma coisa que 2x à quarta. Tudo isso dividido por x. Quando eu tenho aqui, né, expoente de expoente, né, eu multiplico um pelo outro. Então, 2 vezes 2, 4. Ok? Então, y' vai ficar 3x à quarta menos 2x à quarta, que é a mesma coisa que 1x à quarta, dividido por x à quarta. Corto x com x, eu fico aqui com y' igual a 1, que é exatamente a mesma resposta que a gente teve aqui em cima. Y' igual a 1. Beleza? Então, vamos fazer mais dois exercícios aqui só para a gente reforçar esses pontos aqui, tá? Vamos pegar duas funções aqui. Y igual a raiz de x seno de x. E aqui é a regra do produto, né? Claramente. Né? Eu estou multiplicando uma função vezes a outra. E aqui eu vou chamar raiz de x de f e seno de x de g. Como eu falei, tanto faz, eu poderia chamar essa de g e essa de f. Não faria diferença, tá? Qual que é a minha dica aqui para sempre que vocês forem resolver exercício? Sempre reescreva a regra. Facilita muito você resolver os exercícios, tá bom? Então, qual que é a derivada de y aqui? É fg' mais gf', ok? Então, y' vai ser igual. Quem é f? E aqui eu vou reescrever raiz de x como x elevado a 1 sobre 2, ok? Quem é f? F é raiz de x. Então, x elevado a 1 sobre 2 vezes quem é g? G é seno de x. A derivada de seno de x é cosseno de x. Mais quem é g? Seno de x vezes f'. Quem é f'? É a derivada de x elevado a 1 sobre 2. Que é a mesma coisa que 1 sobre 2. X elevado a menos 1 sobre 2. Só lembrando, né? 1 sobre 2 menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 2 menos 2 sobre 2. 1 menos 2 menos 1 sobre 2. Ok? Então, continuando aqui, vamos só agora simplificar os termos, tá? Eu vou voltar com esse termo aqui para a raiz. Então, aqui fica a raiz de x cosseno de x, mais
Aqui em cima eu tenho seno vezes 1, então é seno de x, dividido por 2. E aí aqui, como o meu expoente é negativo, é a mesma coisa que 1 sobre x elevado a 1 sobre 2, né? Expoente negativo, ele está abaixo da fração. Então, x elevado a 1 sobre 2 é a mesma coisa que raiz de x. E está aqui a nossa resposta, ok? Vamos fazer agora um de quociente, t ao quadrado dividido por t mais 3. Então, vamos chamar essa função aqui de g, e aqui, de propósito, eu vou só chamar por termos diferentes, só para a gente se acostumar, né? Porque às vezes aqui não é f de t, né? É g de x, né? E aí começa a confundir você nomear alguma coisa aqui, né? Eu poderia nomear, por exemplo, aqui, se fosse o caso, né? A função de cima como f e a de baixo como h, tá? Eu vou seguir assim, f e h, só para você ver que o que importa é como que eu formulo aqui a regra, tá bom? Então vamos pegar a regra aqui, só para relembrar. A regra do quociente diz que a derivada de uma função sobre a outra é g f' menos fg', ou seja, g a função de baixo, tá? Qual que é a minha função de baixo aqui? A minha função de baixo é h. Então vai ficar h f' menos fh' sobre g não, né? H ao quadrado, beleza? Então f' de t vai ser, quem é h? H é t mais 3. T mais 3 vezes, quem é f'? F' é derivada de t ao quadrado, que é 2t. 2t, beleza? Menos, quem é f? F é t ao quadrado. T ao quadrado. Mais não, perdão. Vezes, quem é h'? H' é a derivada de t mais 3. Derivada de t, né, é 1, como a gente já viu. Então, é 1 mais, e a derivada de uma constante é 0. Ok? Então, 1 mais 0. Eu divido aqui por h ao quadrado, que é t mais 3 ao quadrado. E agora vamos só simplificar a nossa função. F' de t é igual a 2t ao quadrado mais 6t menos, e aqui eu já vou fazer direto, né? T ao quadrado, 0 é 0, não importa. E eu divido aqui por t mais 3 ao quadrado. Se você está gostando dessa aula aí, deixa o like aí no vídeo para que o YouTube possa te entregar mais conteúdo de qualidade como esse, para você apoiar aí o crescimento do nosso canal, tá bom? Então vamos lá, 2t ao quadrado menos t ao quadrado é a mesma coisa que t ao quadrado, tá? T ao quadrado mais 6 dividido por t mais 3 ao quadrado. E aqui é a resposta do nosso exercício, ok? Se você tem mais alguma dúvida e quiser uma aula particular comigo, vou deixar um link aqui na descrição do nosso vídeo, tá? E você fique à vontade aí para me acionar se você precisar de mais alguma coisa, ok? E por fim, aqui só um exemplo que eu gostaria de dar para vocês, que é o seguinte, nem sempre eu preciso aplicar a regra do produto em uma função que tá tendo um produto aqui de duas funções, tá? Eu posso, às vezes, simplesmente simplificar a função, tá? Então, aqui eu vou ter, por exemplo, x raiz de x mais raiz de x, tá? Que é a mesma coisa que x vezes x elevado a 1 sobre 2 mais x elevado a 1 sobre 2, que é a mesma coisa que x elevado a 3 sobre 2 mais x elevado a 1 sobre 2. E agora, derivando isso, eu fico com 3 sobre 2, x elevado a 1 sobre 2, mais 1 sobre 2, x elevado a menos 1 sobre 2. E aí, só colocando os termos na ordem correta e voltando com as raízes, eu fico com y' é igual a 3 raiz de x sobre 2 mais 1 dividido por 2 raiz de x. Beleza? Facinho? Então, pessoal, muito obrigado aí. Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixa o like. Comenta aqui se você ficou com alguma dúvida, se tem mais algum exercício aí. Eu posso resolver para vocês e deixar no comentário, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.